Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós iremos considerar apenas o verso 12 do capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Farei, antes de ler o texto, uma breve introdução. Aquilo que nos motiva a fazer o que fazemos vai revelar o caráter de nossas ações. Como, por exemplo, a nossa motivação para a prática de atividades físicas. Nós sabemos que todos devem ou deveriam fazer algum tipo de atividade física para cuidar melhor da saúde, para ter mais energia para as atividades, etc. E a princípio não há problema nenhum com isso, se essas são as razões pelas quais praticamos essa ou aquela atividade. Tudo depende de nossas motivações. Imagine, por exemplo, que seu objetivo de ir para a academia é puramente vaidade. Que a sua motivação principal seja moldar o seu corpo de forma que atrai as pessoas, inclusive sexualmente. Será que nesse caso o exercício ou a malhação seria moralmente correta? Ou imagine então que o objetivo que você tem em fazer atividade física e ir para a academia é satisfazer a lascívia dos olhos, o desejo dos olhos. Você não está muito preocupado em ficar com um corpo desejável, como no primeiro caso, mas você quer olhar e desejar o corpo daqueles que estão malhando ali com você. Será que nesse caso a malhação seria moralmente correta? Note que nesses dois exemplos, a pessoa que está malhando, teoricamente, terá uma melhora de saúde e um ganho de energia. Mas determinar se a prática da academia foi boa ou ruim moralmente depende da motivação do coração. Quanto à atividade ministerial dos líderes espirituais da igreja, não é diferente, pois ainda que estes tenham o direito de serem sustentados adequadamente pela igreja, vamos aprender hoje que o sustento material não deve ser a principal motivação daqueles que servem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos, enfim, ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos deste direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender mais sobre a importância da motivação do coração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No capítulo 8, capítulo anterior ao que estamos considerando desta carta, Paulo responde uma pergunta vinda da igreja de Corinto sobre se eles poderiam ou não comer do resto de alimento sacrificado aos ídolos, se era permitido isso aos cristãos. Vimos na resposta de Paulo, neste capítulo 8, que os irmãos mais maduros na fé, que não viam pecado em comer desses alimentos, estavam corretos. No entanto, Paulo ensinou que apesar deles estarem corretos, porque comer desses alimentos não era um mal em si mesmo, eles deveriam observar essa prática, sobre a luz de não ferir
o irmão imaturo, não fazer o irmão imaturo pecar, por meio dele ver aqueles irmãos maduros comendo desses alimentos, assim como, consequentemente, não pecar contra Deus. Se a maturidade deles fosse causa de tropeço para os imaturos, eles estariam pecando. E Paulo aconselha a não fazer nessas condições. Para destacar a importância dessa preocupação com os irmãos mais fracos e principalmente a importância de não pecar contra Deus, Paulo diz no verso 13 do capítulo 8, o último verso do capítulo 8, que Paulo, estava disposto a nunca mais comer carne se isso fizesse algum irmão tropeçar. Para demonstrar, então, a força dessa afirmação, Paulo destaca no início do capítulo 9, que nós estamos considerando, a sua condição apostólica, nos versos 1 e 2 do capítulo 9, para dizer que essa é uma responsabilidade de todos, sem exceção, do maior, do apóstolo Paulo, para o menor. Bem como destaca, então, Paulo, a partir do verso 3, que de alguma forma ele já exemplificava essa postura de ser altruísta em favor dos irmãos, porque ali na igreja de Corinto, como nós vamos ver em maior profundidade hoje, ele já renunciava o direito de receber sustento para não fazer nenhum irmão tropeçar. Então, nos versos 7 a 11 do capítulo 9, imediatamente anterior ao que vamos considerar hoje, Paulo destacou que o direito de receber sustento dos líderes espirituais é lógico e tem fundamento na palavra de Deus, especialmente em Deuteronômio 25:4, e que os benefícios espirituais fornecidos pelos ministros do Evangelho excedem em muito o valor dos bens materiais. Hoje, vamos ver como, apesar de possuir o direito de ser sustentado, apesar de possuir o direito de ser sustentado, ele não era motivado por este direito. Ele tinha uma motivação muito maior. Então vamos aos pontos. Hoje teremos apenas 2 pontos. O primeiro é um direito renunciado. Está lá no início do verso 12 que eu vou ler. Diz assim a palavra do Senhor. Espera aí, só um minuto que o negócio não está muito agradável aqui. Pronto. Se outros, estou lendo novamente o verso 12. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos este direito. Pare aí. No início do verso 12, Paulo mais uma vez faz uso de uma pergunta retórica, que espera uma resposta positiva. A ideia é que o diálogo imaginado por Paulo fosse mais ou menos assim. Vou ler novamente a parte inicial do verso 12. Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, igreja de Corinto, não temos nós ainda mais? A resposta imaginada seria assim: é verdade, Paulo. Vocês têm mesmo mais direito ao sustento. Para entendermos esse pequeno diálogo imaginário, precisamos descobrir quem são os sujeitos mencionados. Quem são esses outros a que Paulo diz que teria também o direito de ser sustentado? De cara, podemos destacar que Paulo está se referindo aos líderes espirituais que possuíam o mesmo direito de sustento que ele. É provável que Paulo estivesse em mente aqui com Pedro ou talvez Apolo. Isso para destacar que esses líderes que eram tão respeitados ali em Corinto, a ponto de causar divisões. Lembrem do início da carta, onde havia divisões ali na igreja de Corinto. Uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Então, esses líderes eram, de alguma forma, respeitados ali naquela igreja. Muito possivelmente porque eles recebiam ou receberam algum tipo de oferta e sustento pelo trabalho de pregar e instruir aquela igreja. É uma possibilidade que os estudiosos defendem. Note, porém, que Paulo não está criticando o recebimento desse sustento por esses outros. Pelo contrário,
seguindo a lógica do argumento do capítulo 9, Paulo está dizendo que eles tinham o direito. Ele não está negando o direito desses outros, independente de quem sejam esses outros, de receberem algum tipo de sustento. O que Paulo quer destacar, no entanto, é que esses outros líderes que foram de alguma forma devidamente sustentados, eles tinham o direito de receber, mas que Paulo tinha mais ainda este direito. Como nós vemos na pergunta no verso 12. Não temos nós ainda mais? Porque Paulo entendia possuir em relação à igreja de Corinto um direito ainda maior de sustento. Ora, porque nem Apolo, nem Pedro, nem qualquer outro líder religioso foi o fundador da igreja de Corinto, mas apenas o apóstolo Paulo. Ele plantou aquela igreja. Por isso que Paulo era mais digno de sustento dentre os que serviram espiritualmente a igreja de Corinto. Como vimos isso no sábado passado também. Volte um pouquinho e leia, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, o verso 11 do capítulo 9. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos coisas materiais? Nós vimos a resposta no sábado passado dessa pergunta retórica. A resposta seria, não, Paulo, não é demais. Os benefícios, por que não é demais? Porque os benefícios do ministério de Paulo naquela igreja eram inegáveis. Como Paulo descreve, inclusive, esses benefícios no início da carta. Volta lá para o capítulo 1. Acompanhe a leitura do verso 4 e 5 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Rapaz, eu estou incomodado, mas coçando o olho aqui há um tempão. É um cabelo que está no meu óculos. Vamos lá. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele, em Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos de tudo, em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo o conhecimento. Olha que tipo de benefício espiritual Paulo entregou ali na igreja de Corinto. Eles foram enriquecidos em tudo, em toda palavra e em todo o conhecimento. Apesar, no entanto, de todo esse benefício espiritual, desde que chegou em Corinto, Paulo nunca fez uso do direito de receber sustento daquela igreja. Quando o apóstolo chegou na cidade de Corinto, nós sabemos que ele ficou na casa de Áquila e Priscila, que eram fabricantes de tendas como Paulo, como está descrito em Atos, capítulo 18, verso 2 e 3. Com isso, durante a semana, Paulo fabricava tendas para pagar suas despesas pessoais, e aos sábados ele pregava na sinagoga local. Durante o período de 1 ano e meio, Paulo pregava e ensinava aos coríntios sem receber sustento algum. Até que Silas e Timóteo chegaram em Corinto com uma oferta generosa da parte das igrejas da Macedônia. E Paulo, então, a partir da chegada dessa oferta, passou a se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, como está lá em Atos 18, 5. Nós sabemos que até a chegada desse apoio, o apóstolo Paulo passou por necessidades durante o seu trabalho de plantação daquela igreja. E ainda assim, e apesar das necessidades, perseverou em trabalhar ali sem exigir nada dos irmãos de Corinto, como lemos em 2 Coríntios, agora avança um livro, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Olha qual era a realidade de Paulo quando ele esteve plantando a igreja de Corinto. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Como já vimos aqui, aqui nessa exposição, série de exposições,
apesar dessa postura de Paulo parecer nobre, entre os gentios, naquele contexto greco-romano, não era. Pois eles esperavam que líderes religiosos demandassem o sustento daqueles que eles lideravam, grandes mestres, filósofos. E, de outro lado, da mesma forma, eles desprezavam o trabalho manual. Era difícil o gentio, naquele contexto, entender que um grande líder espiritual como Paulo tinha que trabalhar construindo tendas. Era muito difícil. Eles eram acostumados, como já disse, a esta mentalidade de sustentar mestres e filósofos. Era assim. Os grandes filósofos da história, Sócrates, Aristóteles, foram sustentados dessa forma. Eles tinham pessoas que eles ensinavam e essas pessoas pagavam para que eles continuassem a ensinar. Era assim que funcionava. Então, quando eles viam Paulo ensinando tantas coisas e não pedindo nada, eles achavam um pouco estranho. Por outro lado, é possível que Paulo também tivesse o receio de que, se pedisse dinheiro, alguns ali o chamassem de ganancioso. Era uma sinuca ali que Paulo, sinuca de bico ali que Paulo estava. Olha, que ilustração horrível, né? Vamos lá. Era um dilema que Paulo estava vivendo. Por tudo isso, Paulo então decidiu renunciar o direito ao sustento especificamente naquela igreja. Como lemos na sequência do nosso texto, pode voltar para 1 Coríntios 9:12. Mas nós nunca usamos esse direito. Que direito? O direito de ser sustentado. Note que este tipo de procedimento de Paulo não foi uma regra geral. Foi o procedimento que ele resolveu adotar por amor dos irmãos quanto à realidade da igreja de Corinto. Não é à toa que ele recebia oferta e sustento de outras igrejas, como no caso das igrejas da Macedônia que nós acabamos de ler. Assim como você pode ler também em Filipenses 4, 14 e 18, que a igreja de Filipos também ofertava na vida do apóstolo Paulo. E aqui, neste primeiro ponto, há algumas lições para mim e para você. Eu já tenho dito e tenho que repetir porque é o conteúdo do texto, existe uma relação direta entre benefícios espirituais entregues pelo líder religioso e o respectivo sustento recebido. Quem alimenta, é a lógica de Paulo, quem alimenta mais espiritualmente é mais digno de receber da igreja materialmente. O que Paulo está querendo ensinar não é que o que Paulo está querendo novamente ensinar é que benefícios espirituais possuem um valor superior aos benefícios materiais. Na medida que uma igreja entende isso, na medida que nós entendemos isso, passa a ser natural providenciar o sustento material de pastores e missionários, porque eles trazem benefícios espirituais que têm valor superior aos materiais. Com todas essas comparações, que começou desde o início do capítulo, entre benefícios espirituais com benefícios materiais, Paulo não está querendo sugerir que as igrejas devem, como consequência disso, enriquecer os seus pastores. Pois, mesmo se assim o fizessem, não seria o bastante. Quanto deve ser necessário para pagar os benefícios espirituais que um pastor fornece à igreja? É possível quantificar financeiramente? É claro que não. Paulo está querendo, no entanto, destacar e deixar isso bem claro, que os benefícios espirituais oferecidos e entregues por bons líderes espirituais excedem muito qualquer tipo de sustento. E é o fundamento para que haja sustento. Na verdade, Paulo quer valorizar a atividade, o trabalho exercido por aqueles que vivem pelo e para o Evangelho do Senhor Jesus. Infelizmente, em nosso tempo, é comum algumas pessoas pensarem que o trabalho do pastor, de fato, não é um trabalho. Ou que o pastor deve fazer tudo o que faz somente porque ele tem uma obrigação diante de Deus e o sustento é secundário. Ou mesmo que o líder espiritual deve fazer um voto de pobreza. Nada disso, meus irmãos, é bíblico como nós temos acompanhado. E especialmente a questão do voto de pobreza
Isso é uma doutrina do catolicismo romano, e nem em todas as áreas do catolicismo romano, algumas delas. Há uma diferença muito clara que nós precisamos entender aqui entre pobreza e humildade. Nós temos a concepção errada de que para que alguém seja humilde, ele precisa ser pobre. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode ser pobre e humilde, e você pode ser pobre e soberbo. Você pode ser rico e humilde, e você pode ser rico e soberbo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Está aqui, sabemos disso pelo exemplo de Davi. Davi não foi pobre. No início da vida foi, depois não foi mais. E ele foi um homem que, apesar de todos os defeitos, é marcado pela humildade, aquele que sempre tomava conhecimento dos seus pecados e seus defeitos, se prostrava diante do Senhor, arrependido: Senhor, me perdoa, pequei contra ti somente. É por isso que a Bíblia, por isso que a palavra de Deus revela que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem que tinha um coração humilde, apesar de ser rico, ser rei, etc. Outra lição, aprendemos neste texto que lemos hoje, que quanto mais um ministro do Evangelho exerce bem o seu dever em relação a uma igreja, maior a responsabilidade dessa igreja em sustentá-lo. Existe uma correlação, como Paulo, inclusive, repete este ensino, esta lógica, ao escrever a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 18. 1 Timóteo, capítulo 5, versos 17 a 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Note que Paulo está ensinando a Timóteo, que tinha, dentre outras atribuições, ali na igreja de Éfeso, estabelecer pastores, estabelecer presbíteros, que aqueles que se dedicassem bem, especialmente à pregação e ao ensino da palavra, eram dignos de salário dobrado. Eram dignos de salário dobrado. A relação está: trabalhou bem, deve receber bem. É essa lógica que Paulo ensina ali. E, meus irmãos, eu não disse no início, mas me deu vontade de dizer agora, para que ninguém saia daqui escandalizado. Pregação expositiva é isso. Você vai verso a verso trabalhando e dizendo o que a Bíblia diz. Tá bom? Eu não estou trabalhando em causa própria aqui. Eu não sabia que essa pregação estaria acontecendo no dia 10 de maio de 2025. Não. É verso a verso e todos os versos nós vamos trabalhar devidamente à luz da palavra do Senhor. Amém? Segundo ponto, um direito renunciado. O primeiro era um direito, qual foi? Nem eu me lembro mais. Deixa eu ver aqui. Um direito renunciado, obrigado. Não estão ligados, glória a Deus. O segundo é um direito renunciado pela verdadeira motivação. Está lá na parte final do verso 12. Eu vou ler o verso 12 novamente e a gente vai considerar só a parte final. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não o temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, está aqui, a partir do ao contrário. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Pastor, mas por que Paulo, apesar de toda a dificuldade que ele passou ali para plantar a igreja de Corinto, ele renunciou o direito de receber daqueles irmãos? Paulo renunciou tudo para perseguir a sua maior motivação ministerial, a propagação do Evangelho de Cristo. Paulo era, acima de tudo, um evangelista, como fica claro na sequência do texto. Suportamos tudo, e aqui tudo está incluso dificuldade material, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Aqui, este verbo suportar está no plural, suportamos, porque muito provavelmente Paulo está em mente os seus cooperadores, como Silas, Timóteo, Barnabé, talvez como ele citou no verso 6 deste capítulo 9, que também, muito provavelmente, tinham trabalhado em algum ofício secular para suprir as suas necessidades materiais.
Com isso, aprendemos então que Paulo e seus associados fariam qualquer coisa pelo amor ao Evangelho de Cristo. Eles não desejavam em nenhuma hipótese que um convertido ao Senhor Jesus pudesse imaginar que tudo que eles faziam era por interesse material, por interesse em dinheiro. A palavra obstáculo aí, que Paulo não queria ser, bem como seus cooperadores, é um termo militar, que tem o sentido de impedir o avanço, uma barreira física colocada para impedir que os adversários avançassem em determinado terreno. Paulo não queria ser isso, e por isso abriu mão deste direito que ele tinha, um direito que ele tinha dobrado, ele abriu mão, para que não impedisse ninguém de avançar na sua caminhada cristã. Paulo queria que o Evangelho de Cristo se espalhasse, que as boas novas de esperança que há em Cristo Jesus se espalhasse pela região da Caia, que é a região maior onde está localizada Corinto. Por isso, por esse objetivo evangelístico, Paulo resolveu se sacrificar, trabalhar e se entregar para a igreja sem receber qualquer sustento dela na igreja, quanto à igreja de Corinto. É claro que não era esta a única motivação de Paulo em sofrer pelo Evangelho. Paulo também tinha o senso de responsabilidade diante de seu Senhor e Salvador, como vemos quando Deus revelou a Ananias sobre o chamado de Paulo, lá em Atos, capítulo 9, verso 15 e 16. Escute. Aqui Ananias foi o homem que foi orar com Paulo logo depois que ele foi convertido ali no caminho de Damasco. E aí, olha o que o Senhor diz a esse homem. Atos 9, a partir do 15. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem, Paulo, é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele, a Paulo, o quanto deve sofrer pelo meu nome. Paulo sabia disso aqui também. Não era só pelo amor aos coríntios que ele estava disposto a se sacrificar materialmente, mas também porque ele tinha sempre, em qualquer hipótese, ele vai falar em outro texto aqui na sequência que a gente vai abordar lá na frente, quer em uma situação, quer em outra situação, quer ele estando bem, quer ele estando mal, quer ele estando entre os judeus, quer ele estando entre os gentios, ele queria servir o seu Senhor. Essa era sempre a intenção de Paulo, acima de todas essas coisas. Só que, não pense que por isso Paulo sofria, passava por essas lutas com tristeza e rancor, como se alguém se lamuriando. Paulo nunca viu com pesar ou tristeza qualquer dificuldade que enfrentou pelo Evangelho de Cristo. Muito pelo contrário. Paulo era grato pelo grande privilégio de ser ministro do Evangelho, mesmo quando ele passava por lutas terríveis. E essa aqui era a luta fácil para Paulo. Dificuldade financeira era luta fácil para Paulo. Foi perseguido, torturado, espancado, expulso de cidade, apedrejado, sofreu 2 naufrágios, foi preso, foi picado de cobra. Isso aqui não é nada para Paulo, tá certo? Então, e Paulo não via nada com tristeza, ele era sempre grato em servir ao Senhor. Como nós lemos lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 a 14, texto belíssimo que eu cito bastante e gosto muito. Dou graças a Cristo Jesus, essa era a mente de Paulo, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo passou por essas dificuldades. Ali em Corinto, renunciou o direito ao sustento. Mas, acima de tudo, Paulo não era alguém rancoroso. Ele entendia suas motivações principais e glorificava a Deus e dava graças a Deus a despeito das dificuldades. Por isso aprendemos que foi o amor a Jesus, o amor ao Evangelho da Cruz, o amor ao seu ministério evangelístico e o amor aos irmãos da igreja de Corinto que motivou principalmente Paulo a servir,
que motivou Paulo a renunciar ao direito de receber sustento. Tudo isso por amor. Eu estava conversando com o Arnold essa semana, e eu não está aqui, mas eu quero deixar um parênteses aqui na sua mente, em todas essas exposições que iniciam a partir do 8º capítulo, do 7º capítulo, para ser mais preciso, de 1 Coríntios. No fundamento, por trás de tudo, até o verso 13, Paulo quer mostrar como o amor aos irmãos, o amor a Deus, o amor aos cônjuges deve ser o fundamento de todas as coisas. É o amor a Deus, o amor aos irmãos, aqui nesta altura que nós estamos, que fez com que Paulo renunciasse a esse direito. É por isso que quando chegar lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, que com a graça de Deus nós vamos chegar mais cedo ou mais tarde, quando chegar lá, Paulo vai dizer, se não tiver amor, nada seria. Eu posso até falar a língua dos anjos, eu estou parafraseando que eu não sei de cabeça, mas se não tiver amor, de nada isso serve. É porque ele tá querendo explicar que o amor deve ser a base de tudo. E aqui nós temos umas lições muito importantes para mim e para você. A primeira lição é a urgência do Evangelho. Paulo precisava pregar não pelo dinheiro, ele precisava pregar e nada o poderia atrapalhar, porque o Evangelho de Cristo Jesus é uma questão de vida ou morte. Imagine uma doença mortal, muito mais mortal do que foi mortal do que a Covid, por exemplo. Imagine uma doença mortal que só você possui a cura, ou que você possui as condições necessárias para curar os outros. Isso é o Evangelho de Cristo. O pecado, o salário do pecado é a morte. A morte é o destino de todos aqueles que não creem no Evangelho de Cristo. E Paulo sabia disso e por isso ele se dedicava a pregar a despeito de todos os sofrimentos e perseguições e dificuldades materiais, porque ele queria levar a vida a quem estava morto. O Evangelho é urgente, meu irmão. E não é só atribuição de pastor, missionário e etc. É sua responsabilidade, assim como Paulo. Pregar o Evangelho, levar vida a quem está morto, é minha responsabilidade. Paulo sabia disso e isso motivava ele. Essa era uma das principais razões que sustentava Paulo. Eu tenho a cura para a doença mortal da humanidade. Eu tenho o que a humanidade precisa para não ir para o inferno, morrer eternamente. Há claramente aqui também, meus irmãos, uma lição para nós. E quando eu chamo nós especificamente, eu estou falando nós que somos ministros do Evangelho, missionários, etc. O nosso dever, acima de tudo, é diante de Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, e do nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que você, e eu também, mas especialmente vocês, devem tomar cuidado quando vocês escutam ou acompanham na internet ou vão em igrejas em que líderes só falam em dinheiro, que cobram para pregar, que claramente demonstram uma ganância material. Esses dias agora, tem igrejas aí, eu não sei se eu já falei isso aqui, eu acho que eu falei em outra igreja. Tem igrejas aí que estão pagando fortunas por um pirralho pregar, gente. Pirralho que não sabe... Não tem condição. É engraçado porque é tosco, mas é triste. É triste. Poderia ser um homem adulto com uma oratória maravilhosa. Da mesma forma seria triste porque eu nunca vi ele pregar, mas já vi vários vídeos na internet pedindo dinheiro. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem muitas razões para nós agradecermos por estarmos na igreja que nós estamos. Uma delas é que você, salvo alguma raríssima exceção, quando foi preciso explicar a questão do dízimo, como eu já expliquei aqui recentemente, ou quando estamos em tempo de oferta de gratidão, ou oferta para a ação social da igreja, ou coisas assim que são destinadas a pontos específicos, missões, por exemplo. Salvo essas exceções, você nunca vê pastor pedindo dinheiro nessa igreja.
nunca vê pastor pedindo dinheiro. Eu já disse, não tenho problema em repetir aqui, nós aqui nesta igreja somos assalariados. Se o dízimo e oferta for lá em cima, a gente vai ganhar o mesmo que se o dízimo e oferta for lá embaixo. Não tem diferença disso aqui para nós. Isso é uma cultura de igreja. Graças a Deus, a nossa igreja faz isso que Paulo está ensinando. Ela sustenta seus líderes. E, então, isso é um motivo de agradecimento e que esse sustento, não pense que é responsabilidade dos outros. É responsabilidade de vocês. Todos nós que somos membros. Vocês não, que talvez tenha alguns aqui que não são membros. É responsabilidade dos membros da igreja. Amém? Por isso, cuidado com líderes que você vê na internet, que o camarada está sempre vendendo alguma coisa, está sempre pedindo dinheiro para alguma coisa. Me dê um. Agora, levanta aí alguém para me dar R$1.000. Seria muito fácil, uma maravilha, né? Mas Pedro nos alerta contra esse tipo de gente. Pastoreiem o rebanho de Deus, 1 Pedro 5,2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, que este tipo de liderança, essa palavra aqui é mais para mim, que seja esse tipo de liderança que nós sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que era digno, merecedor, tinha o direito do sustento, mas, acima de tudo, queria fazer para agradar a Deus. Uma curiosidade, uma informação adicional, é que, apesar de existir, como o pregador pirralho lá, pedir dinheiro e tal, essas coisas, apesar de existir isso aí, a gente sabe que existe não apenas o menino, mas tem muitos que fazem isso, existem muitos líderes que se dedicam por amor ao evangelho. Uma curiosidade, todos os preletores, pelo menos do tempo que eu estou, já deve daqui a pouco, mais uns 2 anos, está fazendo 10 anos, que eu estou mais diretamente ligado à liderança da igreja. Todos os preletores que passaram por aqui, todos os homens de Deus que vieram aqui, pregaram neste púlpito, nenhum cobrou. Pelo menos dos que eu sei, dos que eu participei. Se eu não participei, pelo menos por conhecer, foi uma exceção muito grande. Todos, nenhum cobrou. Nenhum disse, olha, fulano, você pode pregar aqui? Posso. Eu cobro 5.000. Não, ninguém cobrou. A nossa igreja tem por hábito dar uma oferta, que ela dá a mesma oferta, independente de quem for o pastor de outra igreja que venha pregar. Pode ser o cara que vem lá dos Estados Unidos, ele vem aqui pregar, ele vai receber a oferta, a mesma do irmão da igreja aqui do bairro que vier aqui pregar, ele vai receber a mesma oferta. Então, esse é o procedimento da nossa igreja, para que você conheça um pouco mais como funciona a sua igreja. Outras aplicações para a gente caminhar para o final. Ser sustentado adequadamente pelo trabalho e benefício espiritual é claramente um direito, mas não deve ser esse direito a nossa motivação ministerial. Falando aos ministros, já comentei isso aqui bastante. O princípio ensinado aqui, no entanto, extrapola a realidade dos líderes espirituais e serve para cada um de nós, os servos de Jesus. E aqui vai a pergunta para você. Qual a sua motivação para servir? A maioria dos que servem, que estão aqui nesta sala, são voluntários, então não é o dinheiro. Mas qual é a sua motivação? Para que seja visto? Para cumprir um dever, uma tarefa legal? Ou é para a glória de Deus? Ou então, você que está me ouvindo, que ainda não serve, qual é a sua motivação para não servir? Preguiça. Eu tenho muita coisa para fazer. Paulo deveria ser um cara bem folgado, né? Cara bem descansado, o apóstolo Paulo. Claro que não. O Senhor quer que todos sirvam na sua obra pela motivação correta. Avalie a motivação do seu coração. Por exemplo, tem pessoas que às vezes frequentam uma igreja, e eu não estou falando com você que é membro de outra igreja, que eu sei que é membro de outra igreja e que gosta de eventualmente vir aqui adorar com os irmãos. Não estou falando com você. Mas tem pessoas que não têm nenhuma igreja e ficam vários meses, às vezes anos, aqui na igreja como um frequentador e não serve na igreja, não se envolve com a igreja, não assume um compromisso com a igreja.
Qual é a motivação para você não assumir o compromisso? Eu não estou dizendo que eu não estou nem julgando a sua motivação, mas você já pensou? Qual é? É preguiça? Cansaço? Tem muita coisa para fazer? Será que essas motivações superam o dever de glorificar a Deus a despeito das dificuldades? Eu imagino que não. Qual é a sua motivação para ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom aluno, um bom profissional? Lembrem, em todas as áreas da minha e da sua vida, a nossa motivação principal deve ser a glória de Deus. Quando eu estou diante de uma circunstância no trabalho, em que eu tenho que fazer, é colocado para mim a obrigação de fazer algo errado, eu tenho que pensar, epa, eu preciso do dinheiro, eu preciso de sustento, eu preciso sustentar minha família, mas essa é a minha maior motivação? Ou a minha maior motivação é a glória de Deus? Quando eu chego em casa, cansado, e aí eu ainda tenho que ajudar nas coisas do lar, eu devo dizer, não, eu devo pensar que eu estou muito cansado e por isso eu devo descansar? Ou o que mais glorifica a Deus? Eu ajudar a minha esposa com as demandas que eu tenho na casa. São apenas 2 exemplos, isso pode se multiplicar infinitamente. No seu trabalho, você que trabalha atendendo pessoas, você deve atender bem e educadamente as pessoas. Por quê? Curiosamente, hoje a gente encontrou umas irmãs tomando café na padaria. A Brenda estava lá, né, Brenda? E a Brenda fez uma pergunta que agora me veio à mente. Ela perguntou assim, por que será que vendedores de loja, o cara observa a vestimenta da pessoa para ver se o cara está vestindo coisas que são caras e atende melhor aquele camarada que se veste bem? Sabe por quê? Não foi esse o objetivo da pergunta, mas eu me lembrei disso agora. Sabe por que essas pessoas fazem isso? Porque o seu principal objetivo não é a glória de Deus. Seu principal objetivo é vender, é obter lucro. Quando o principal objetivo é a glória de Deus, você vai tratar bem todos. Você vai receber bem todos. Sem exceção, ainda que aquela pessoa não possa lhe fornecer algum benefício em contrapartida. Essa é a ideia. Concluindo, por tudo isso que aprendemos hoje, à luz da palavra de Deus, espero que nós saiamos daqui tendo encontrado o motivo correto pelo que fazemos todas as coisas. Que eu seja um pastor motivado a perseverar nas dificuldades por amor ao grande privilégio de ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo para a glória de Deus. Que essa igreja seja motivada a cumprir seu dever de continuar a sustentar seus líderes espirituais para a glória de Deus. E que cada um de nós seja motivado a fazer todas as coisas que tenhamos que fazer, todas as decisões que tenhamos que tomar para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, baixa a sua cabeça. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Nos ajuda a entender, Senhor, sobre a real motivação do nosso coração. E nos ajuda, Senhor, a fazer com que nossas ações, nossas decisões, tudo que fazemos, Senhor, seja motivado. Quer seja nós, ministros, quer seja os membros da igreja, quer seja cada um de nós aqui presente. Sejamos motivados pela Tua palavra a termos um coração, Senhor, baseado, acima de tudo, em buscar a Tua glória, Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.